Pronto? Tudo bem? Funcionando? Teste, 1, 2, 3. Teste, 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 1, 2, 3. Tá ok? Ótimo. Então, voltando. Então, como eu comentava, a Lennar é a maior construtora da Flórida, também é a maior construtora de Orlando, da área central de Orlando, que é como a gente define a Flórida Central, a gente chama de Orlando. É uma empresa de mais ou menos 63 anos. Hoje a gente tem construções em 21 estados. Uma coisa mais impressionante para mim com relação à empresa é esse número final. Nós construímos e vendemos uma casa a cada 13 minutos hoje nos Estados Unidos. Mas ser grande não quer dizer ser bom, e a gente sabe bem disso. Então, um dos fatos mais importantes para a gente é que ela é a única construtora americana de capital aberto que alcançou a nota máxima de qualidade de construção, que é a nota A+. Falando um pouquinho do mercado internacional, do que tem acontecido nos Estados Unidos, nos últimos 3 anos, mais ou menos, o mercado dobrou em termos de investimento imobiliário externo. Eu acho que eu vou tentar fazer sem esse microfone, se ficar fazendo barulhinho, né? O mercado praticamente dobrou em termos de quantidade de dinheiro externo que entrou, estrangeiros comprando propriedades nos Estados Unidos, de 2013 para 2016. Hoje a gente tem mais ou menos 102 bilhões de dólares sendo investidos nos Estados Unidos por estrangeiros. E a cidade de Orlando é uma das cidades que tem abarcado a maior quantidade desse investimento. Tem várias razões para isso, vou apontar 3 razões aqui. É a cidade hoje que mais gera trabalhos nos Estados Unidos, cerca de 1.000 empregos por semana. O preço residencial tem crescido substancialmente. No último ano, de março a março, cresceu 11,3%. E é a segunda maior cidade de crescimento hoje dos Estados Unidos. Ela não é uma cidade só de parques de diversão, como as pessoas geralmente imaginam. E a gente vai tocar um pouquinho nisso. Orlando tem algo muito importante, óbvio, que é o turismo. Esse turismo ele vem crescendo substancialmente, mas eu vou mencionar um fato muito importante que gerou a Lennar a criar um produto chamado Casas de Curta Temporada, um produto específico, um formato específico da Lennar. Em 2005, Orlando bateu o recorde de turismo do hemisfério oeste do planeta. Nós chegamos a 49 milhões de pessoas visitando a cidade em um ano. 2006, 2007 esse recorde foi mantido. Em 2008 a gente teve a nossa recessão dos Estados Unidos. Orlando se preparou para o pior, assim como todas as grandes cidades que dependiam de turismo, como Nova York e Los Angeles. Nós esperávamos perder 1/3 até a metade do nosso turismo, mas, para nossa surpresa, isso não aconteceu. Em 2008, durante a recessão, Orlando teve praticamente o mesmo número de turistas que no nosso ano recorde. Em 2009, que foi o ápice da recessão, nós ainda tivemos 47 milhões de turistas vindo para a cidade. Isso, para a gente, foi muito importante. As pessoas que haviam investido em casas residenciais, elas perderam dinheiro. Mas as pessoas que haviam investido no setor hoteleiro, em hotéis especificamente, se mantiveram imunes à recessão. E foi essa a razão pela qual nós decidimos criar um produto que fosse um híbrido entre casa residencial, mas um produto dentro do setor hoteleiro. E esse é o produto que a gente vai conversar sobre hoje. Em 2010, depois de 19 meses mais ou menos, os Estados Unidos saiu da recessão. Em 2010, nós batemos o recorde de novo de turismo e, a partir daí, todos os anos, o recorde foi batido. Em 2014, numa cidade de 2 milhões de habitantes, nós chegamos a 62 milhões de turistas. Em 2015, chegamos a 66 e, ano passado, batemos o recorde novamente com 68 milhões de turistas. Para colocar isso em perspectiva, imagina a Copa do Mundo de 2014, onde o Brasil recebeu 1 milhão de turistas, considerado o maior evento esportivo do mundo, que acontece uma vez a 4 anos. Orlando tem 68 milhões de turistas todos os anos. Os nossos imóveis nos Estados Unidos, 8% desses imóveis hoje são comprados por estrangeiros, o que é um número também para a gente surpreendente. E o valor médio dessa compra por estrangeiros é de 491 mil dólares. 73% das casas compradas nos Estados Unidos são compradas em efetivo, à vista. E o estado da Flórida é o estado que abarca a maior quantidade desse investimento externo. 22% de todas as casas compradas por estrangeiros hoje são compradas no estado da Flórida.
Então, caindo um pouquinho mais para dentro de Orlando, para entender quem está comprando casas em Orlando, em que quantidades. O Canadá, em 2014, liderava e o Brasil estava em terceiro lugar com 12% das casas compradas por pessoas que não viviam no estado da Flórida. Esse número mudou. Em 2016, o Brasil passou para primeiro lugar. Foi aqui que a gente começou a decidir e pensar e discutir de ter um lugar como esse, como o Florida Lounge, para poder ter uma sede permanente, que é o nosso plano final, em que as pessoas pudessem vir e fazer perguntas, os nossos clientes que já têm casas lá, pudessem vir para cá e se tivesse qualquer tipo de problema, eles pudessem vir aqui e fazer perguntas e resolver os problemas, terem agentes aqui, como se fosse um pedacinho da Flórida mais dentro do Rio de Janeiro. E é para essa meta que a gente está apontando, é ter um local físico, que esperamos poder acontecer em breve. Porque essa quantidade enorme de brasileiros que está comprando casas nos Estados Unidos, muitos deles estão chegando mal informados. E isso nos preocupa muito. É muito importante que, se o cliente decidir comprar uma casa nos Estados Unidos, seja com a Lennar ou qualquer outra empresa, que o cliente seja bem informado, que esteja certo de que é a escolha certa, que o imóvel, o investimento de imóvel está sendo feito na hora certa, no momento certo. A Lennar não precisa do dinheiro das pessoas, dos clientes, de vocês. A Lennar precisa, sim, do seu negócio, da sua satisfação. A Lennar não faz marketing de televisão, ela não tem esse tipo de estratégia de relações públicas. Ela é uma companhia que cresceu do zero para a primeira nos Estados Unidos, baseada em referências, em donos recomendando casas para os outros. E essa é a nossa filosofia principal de crescimento. Então é importante que, se a pessoa comprar a casa, que ela saia completamente satisfeita ou perto, né, de 100% satisfeito. E se não estiver satisfeito, que a gente tenha um sistema adequado para resolver os problemas e tentar chegar essa pessoa a esse nível máximo de satisfação. Para que isso possa acontecer, agora é necessário que a gente tenha uma presença mais forte no Brasil. E isso vai ser, para a gente, esse caminho do Florida Lounge. Caminhando um pouquinho para frente, assim que funcionar isso. Pronto. This is Orlando. This is where we believe in magic and fantasies and wishing upon stars and the power of the imagination. This is where we dream, where we think smarter and play harder. So if you think you know all there is to know about Orlando, you're in for a big surprise. Because until you join our community and see all the reasons we're amazing, you don't know the half of it. Essa é a campanha que hoje Orlando tem e que está passando para o mundo inteiro. É tentar descrever a cidade como algo além de parques de diversão. Porque é uma cidade que tem sede de grandes empresas hoje, da parte industrial, da parte de tecnologia, da parte de medicina, e muitas pessoas não sabem disso. Voltando ao que eu mencionei no princípio, uma cidade que gera 1.000 trabalhos por semana, que não são só de entretenimento ou de hotelaria. A maioria desses trabalhos hoje em dia estão na área médica, na área de tecnologia. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que está acontecendo com a cidade, do investimento de capital que tem sido feito nesses últimos 2, 3 anos e o que vem pela frente nos próximos 2, 3 anos, para vocês verem o crescimento da cidade, porque a cidade não chegou no seu pico dos 68 milhões de turistas. Nós sabemos que podemos passar disso, mas necessitamos de melhor infraestrutura. Então, começando pelo nosso aeroporto. Nós acabamos de terminar a nossa primeira grande renovação do aeroporto, passamos de 36 milhões de pessoas por ano para 45 milhões de pessoas por ano. Começamos agora a segunda expansão, que vai levar de 45 para 85, para colocar em perspectiva o aeroporto de Shanghai, que é uma cidade, ele tem hoje capacidade de 80 milhões de habitantes ano. Nós estamos construindo a primeira estação ferroviária dentro de um aeroporto nos Estados Unidos. Ela já está praticamente construída. Essa estação pode comportar 3 tipos de trem diferentes. 2 já estão assinados e o contrato já está em andamento. O primeiro é a Brightline. A Brightline conecta Orlando até Miami, passando por West Palm Beach e Fort Lauderdale. Isso para nós é muito importante porque muitos turistas e também pessoas a negócio passam por Miami antes de vir para Orlando.
esperado que 2,5 milhões de pessoas adicionais venham para a cidade de Orlando por causa desse trem. Nós temos o Sunrail, que conecta a parte norte à parte sul de Orlando, e o Sunrail agora vai conectar a parte leste para a parte oeste, indo primeiro até a International Drive, e o plano é levar até Tampa, o que também vai conectar a cidade de Orlando a uma outra grande cidade. A nossa estrada principal, a nossa artéria principal é a I-4. Ela conecta todos os parques, e é importante que essa artéria principal seja também expandida. Essa é hoje a maior expansão de estradas nos Estados Unidos, é chamado I-4 Ultimate. Ela vai adicionar 2 pistas centrais de alta velocidade em cada lado, mais pistas adicionais nas periferias. É um projeto monumental e que está em dia, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos ultimamente, com furacões, etc., o projeto vai terminar em 2021. Em termos de entretenimento, que é obviamente, claro, mais entretenimento se abre na cidade, maior volume de turistas, nós abrimos o iDrive 360. Se vocês já foram a Londres, viram o London Eye, é a mesma empresa, o mesmo conceito. É um complexo de restaurantes, de entretenimento na cidade e que tem sido muito bem sucedido. Aqui você encontra o Museu da Madame Tussauds e também o Sea Life Aquarium, que é um aquário interativo, muito bonito. Já está em construção a maior montanha-russa do mundo, o Skyplex. Esse é o maior prédio de Orlando hoje. Aqui é a altura do Orlando Eye, para vocês terem noção de quão alto vai ser essa montanha-russa. Quando ela abrir, ela vai bater 5 recordes do Guinness Book, incluindo o maior drop do mundo, etc. E também no meio tem o que se chama Drop Tower, que é um elevador que você solta e ele despenca lá de cima, para quem tiver coragem. Existe um turismo no mundo de montanhas-russas. E as pessoas visitam cidades por causa de montanha-russa. Essa construção está acontecendo na iDrive, na International Drive. Em 2020. Seguir um pouquinho adiante. Outro grande projeto é a Star Wars Lands. Quando a Universal abriu os parques, os brinquedos do Harry Potter, o número de pessoas visitando o parque subiu 25%. Desde então, a Disney tem buscado um franchise que desse esse mesmo tipo de impacto para a Disney. Eles compraram a Marvel, mas a Marvel não tem esse potencial todo. Porém, o maior franchise de cinema hoje do mundo, considerado Star Wars Lands, eles finalmente conseguiram comprar do George Lucas. E parte do contrato é que ele desenharia e faria supervisão da construção de um parque que é congruente com a história que vem agora também do Star Wars. Eles assinaram mais uma trilogia, então isso é muito importante para a conclusão desse parque. Ele vai ser lançado com outros filmes ainda a ser lançados, e com os brinquedos já impulsionados para o futuro. Essa é a maquete que eles acabaram de liberar. Um outro parque que foi aberto, que na realidade ele está dentro do Animal Kingdom, ele forma agora a extensão noturna do Animal Kingdom. Para quem já visitou, o Animal Kingdom fechava cedo.
não tinha uma vida noturna e agora ele ganha essa vida noturna com o Avatar, o The World of Pandora. Ele já está aberto, o James Cameron, ele supervisionou e ajudou a desenhar esse parque, recentemente fizeram a inauguração. Também inaugurado esse verão, o parque de água da Universal Studios, se chama Volcano Bay. Esse é o primeiro parque do mundo que não tem filas. Eles usam uma tecnologia nova, é uma pulseira, um relógio, que você passa na entrada do brinquedo e ele então te diz que horas você tem que voltar para o brinquedo. Ele te avisa com antecedência, baseado na sua posição do parque, que você precisa começar a caminhar, porque em 10 minutos está na sua hora de entrar no brinquedo. Universal's Volcano Bay, an island oasis where thrills and relaxation flow in perfect harmony. It's a theme park like no other, an all-new kind of paradise where every moment is inspired by the belief that water is life, and life is joy. Here, near the summit of the Krakatoa volcano, you can test your courage on pulse-pounding rides that take your breath away. But what's truly amazing is what you don't see. No standing in long lines, no carrying rafts around the park. Because with Tapu Tapu on your wrist, you can hold your place in the ride lines. Even reveal wondrous surprises with just a wave of your hand. Here, the Krakatoa Aqua Coaster takes you right through the heart of the volcano. Relaxation has been perfected. All your cares just drift away. Escape to an island getaway where cutting loose and kicking back go hand in hand. And a full day of fun lasts well into the night. Universal's Volcano Bay. The third amazing theme park at Universal Orlando Resort. O esporte do golfe está finalmente se popularizando mais no Brasil, né? Desde as Olimpíadas. Algumas pessoas não sabem que Orlando é a capital do golfe dos Estados Unidos oficialmente por número de campos de golfe. Nós agora oficialmente nos tornamos também a capital do tênis dos Estados Unidos. A USTA, a Associação de Tênis Americana, acaba de mudar a sede, a matre deles, de Nova York para Orlando e abriram o maior complexo de tênis do mundo. Já são 100 quadras construídas, 40 mais para serem construídas. Nós já temos o vídeo do complexo. Para quem esteve em Orlando recentemente, vocês viram a expansão do Downtown Disney, que agora se chama Disney Springs. A Disney Springs começa agora um processo muito interessante. Eles vão retirar certas lojas do Disney Springs e substituir com restaurantes de luxo. A intenção é colocar a nossa cidade de Orlando no caminho do turismo que se chama foodies, que são as pessoas que viajam ao mundo buscando os grandes restaurantes do mundo. Alguns restaurantes chamados Signature, de grandes chefes do mundo, já abriram e eles têm planos agora de abrir de 10 a 12 mais. Então, isso é só para dar uma pequena apanhada do que tem acontecido recentemente
na cidade de Orlando, em termos de desenvolvimento e de investimento em infraestrutura. O que é esperado na nossa cidade é que 68 milhões de turistas, nós cheguemos, em poucos anos, a 80 milhões de turistas e, eventualmente, a 100 milhões de turistas. Esse é o nosso projeto. E, para isso, a gente está construindo infraestrutura desse tipo. Com esse movimento de turismo tão grande, a casa de curta temporada se torna, então, um investimento bastante seguro. Nós não construímos casas de curta temporada em nenhuma outra cidade dos Estados Unidos. A única cidade em que resolvemos construir foi Orlando e não temos planos ainda de construir em outras cidades. Uma coisa muito importante também é que é o cuidado de ter as casas de curta temporada licenciadas de forma correta. Algumas pessoas já escutaram falar de apart-hotéis que foram construídos e que não tinham uma licença apropriada para funcionar como hotel, e isso causou problemas futuros para os donos. Todas as nossas comunidades são, obviamente, licenciadas para isso. Você recebe uma licença de hotel na compra da sua casa e ela é perpétua, ela não pode ser mudada. Então, o que é uma casa de curta temporada? É isso, é uma casa em que você tem uma permissão de alugá-la por dia, por semana, por mês e por ano. Ela é, portanto, um negócio, assim como ela pode ser também uma casa de férias. No caso dos brasileiros, a gente percebeu um comportamento muito diferente até de outros habitantes de outros países. Os brasileiros têm usado a casa de curta temporada como pontes. Deixa eu explicar. Muitos brasileiros, como vocês sabem, estão migrando para os Estados Unidos. E a casa de curta temporada propicia uma casa, uma residência para as pessoas poderem passar 3, 4, 5, 6 meses do ano, se adaptando à cultura, aprendendo o idioma, buscando oportunidades de negócio, antes de fazerem uma mudança permanente para os Estados Unidos. E é assim que a gente tem visto, hoje, a maioria dos brasileiros utilizando essa casa. Eles usam parcialmente a casa e, quando não estão usando a casa, colocam a casa para alugar. E a casa, então, ela vai se pagando. Dependendo da quantidade de tempo que você deixa ela alugada, ela pode gerar um lucro até considerável. Depende somente de quanto você pessoalmente utiliza a casa. Mas essas casas pontes surpreenderam a gente desse tipo de utilização, porque muitas pessoas que decidiram depois mudar para Orlando, eles decidiram ficar nessa mesma casa e residir na mesma casa de curta temporada, porque criaram um vínculo afetivo com a casa em si. Então, nós tomamos medidas, quando construindo agora essas novas comunidades, para poder também levar em consideração esses brasileiros que resolveram mudar e viver dentro da casa. E eu vou explicar daqui a pouquinho o que a gente fez. A casa de curta temporada, ela compete diretamente com o hotel. E ela ganha, sempre, pelo menos as nossas. Porque uma pessoa que fica no hotel, o hotel é um lugar estressante. Você sai de férias, você trabalhou o ano inteiro, você pega as crianças, bota a família dentro do avião ou dentro do carro, você entra num hotel e imediatamente você se depara com um ambiente mínimo. Esse ambiente mínimo, onde as pessoas estão apertadas, obviamente gera estresse. Todo mundo brigando, competindo por um banheiro. Você não tem uma cozinha, não tem um lugar apropriado para fazer um lanche, se necessário. Então, existe uma falta de conforto. A casa de curta temporada, ela vem e oferece esse conforto sem necessariamente acrescentar no preço. A casa de curta temporada é um ambiente para as pessoas se reunirem com familiares, para que mais de uma família possa viajar juntas. Mas antes de eu continuar falando disso, eu queria fazer uma pergunta, que é só uma curiosidade. Orlando tem 68 milhões de turistas. Quem aqui se aventura a dizer, a tentar dar um palpite de quantos desses turistas são estrangeiros, dos 68 milhões? 90%. 90% de turistas, de estrangeiros. Ele veio com firmeza, né? Alguém mais? Você acertou no número 90, só que é o contrário. É 90% de americanos. Somente 10% dos turistas que visitaram Orlando em 2016 são de fora. Então, essas casas, 9 a cada 10 vezes, elas são utilizadas por americanos. E é importante compreender isso para que, se você comprar a casa para alugar e colocar, para virar um negócio, é importante entender, porque até a decoração da casa tem que ser influenciada por essa utilização de americanos predominante.
Os americanos têm um hábito diferente dos brasileiros e de muitos latino-americanos. Os americanos, as crianças aos 18 anos de idade, elas se formam no high school, no segundo grau, e geralmente mudam para uma outra cidade, para um outro estado até, para fazer a sua universidade. As famílias se fraccionam, se separam muito rapidamente. Isso não acontece com a gente aqui. Os nossos filhos geralmente ficam na cidade onde a gente mora e vão para as universidades perto de onde a gente vive e continuam vivendo com a gente até terminar a universidade. Como os americanos se fraccionam tão rapidamente, eles têm certas tradições que não são necessariamente tradições que a gente vive no Brasil. Por exemplo, em média, as famílias americanas fazem 2 reuniões de família por ano. É um hábito que eles têm. Essas casas de curta temporada encompassam esse tipo de estilo de vida perfeitamente, porque permite que você tenha 2, 3 famílias juntas na mesma casa, convivendo. Quando você fica num hotel e faz reunião de família, aluga 3, 4, 5 quartos de hotel, as pessoas estão separadas. Você se encontra no café da manhã, no lobby do hotel, vai todo mundo para o parque, as pessoas se separam. Isso não é a experiência que eles estão buscando. A casa permite as pessoas ficarem juntas, porém com privacidade. As pessoas têm os seus próprios banheiros, têm os seus próprios quartos, as crianças têm os quartos deles, mas existem esses lugares comuns para as pessoas se juntarem. Uma coisa importante que a Lennar decidiu fazer desde o início foi que todas as casas de curta temporada deveriam ter sua própria piscina. No preço da casa está incluso a piscina e essa tela aqui, que é muito importante ter para os americanos. Os brasileiros, às vezes, não se importam muito com a tela, mas os americanos gostam muito de ter essa tela por cima. Uma outra coisa importante ao mencionar, as casas da Lennar são o que se chamam Everything Included. Isso é a forma com a qual a Lennar se distanciou das competidoras do mercado e chegou onde chegou. O paradigma do mercado americano, quando você compra uma casa, é muito parecido com o brasileiro. Você está comprando o esqueleto da casa. Ao comprar a casa nova, você tem que pagar extra para botar um piso, você tem que pagar extra para colocar um granito, etc. e tal. As casas da Lennar vêm completamente montadas, prontas para você viver. A única coisa que elas não têm são mobiliário. Você tem que colocar o mobiliário dentro da casa. Só que o valor agregado da casa é muito alto. Não é só piso e granito, etc. Elas são as primeiras casas hoje dos Estados Unidos que são chamadas Wi-Fi Connected Homes. O que significa isso? As casas passam por um processo, e a gente tem um mapa lá embaixo que vocês podem ver depois. Não existe nenhum ponto da casa, banheiro, esquina, armário, nenhum ponto da casa em que o seu sinal de Wi-Fi cai. Ele é constante em toda a casa. E você tem dentro do teto e dentro das paredes, você tem amplificadores e routers que fazem com que a casa inteira tenha esse tipo de conexão de Wi-Fi. De novo, essa é a primeira vez nos Estados Unidos que isso é feito e a Lennar é a única empresa até agora fazendo. Por que isso é importante? Porque a gente passou por uma segunda etapa que para nós é inevitável, que as casas se tornassem casas inteligentes. As casas da Lennar, no preço que vocês pagam, elas são casas inteligentes, elas já vêm montadas para que você possa controlar a casa inteira pelo seu telefone e agora pela voz. Nós fizemos agora uma afiliação, uma associação com a Amazon, e a Amazon tem lançado o sistema mais popular, na minha opinião, o melhor sistema de reconhecimento de voz para controle da casa. A gente tem lá embaixo esse sisteminha para vocês poderem experimentar e brincar um pouquinho. Basicamente, você grava cenas, você chega em casa e fala, Alexa, esse é como você chama a Amazon, Alexa, liga as luzes, cheguei em casa e a sua casa toda acende a luz do jeito que você quer. Você pode mudar a coloração das luzes. Alexa, bota a luz da cozinha amarelo. Alexa, liga a televisão. Está na hora de assistir um filme. Aí a cortina abaixa sozinha, a luz abaixa, a televisão acende, tudo controlado por voz. Para algumas pessoas isso pode parecer desnecessário e excessivo, mas vocês têm que compreender que existe uma grande parte dos nossos clientes que são deficientes físicos. E foi neles que a gente pensou inicialmente. Pessoas que têm uma deficiência de visão. Imagina o quão importante é você poder entrar em casa e poder desligar as luzes ou fechar uma porta com o comando da sua voz. Você poder encomendar algo do supermercado e dizer, Alexa, eu preciso do cereal Kellogg's,
né, e com especificar o nome da caixa, encomenda para mim o açúcar, eu preciso de leite. E isso já está linkado no Amazon e é entregue na sua casa no mesmo dia. Outra coisa importante é emergências. Se você tem pessoas talvez mais idosas na casa, uma pessoa cai no piso, ela não pode se levantar, ela precisa de ajuda, você está em qualquer lugar da sua casa e você pode falar, Alexa, chama a ambulância. E a ambulância vai chegar na sua casa. É muito importante ter esse tipo de autonomia e de segurança dentro do seu ambiente. Esse sistema agora vem incluso nas casas da Lennar. Nas casas de curta temporada, o sistema de reconhecimento de voz não vem incluso porque essas casas são supostamente para você alugar. Então, ela não vem inclusa. Porém, esses sistemas custam $39 de reconhecimento de voz hoje. Então, basta você adicionar esse microfonezinho com speaker e a sua casa passa, então, a funcionar automatizada. O termostato ele já é automatizado, a porta já vem preparada para automatização, tudo já está preparado para você colocar automatização. É de acordo com o seu desejo. As casas residenciais já vêm com o sistema inteiro montado, incluindo com a telinha de televisão, que você pode fazer videoconferência, você pode fazer intercom, se você tem 2 andares na casa, em vez de ficar gritando, Joãozinho, Maria, você pode só falar, entendeu? Alexa, drop in upstairs, né? Quer dizer, entra lá no meu microfone, no meu alto-falante de cima, e ele faz a conexão, ou em vídeo ou em áudio, como você escolher. De novo, isso é uma coisa diferente. É a primeira vez que uma empresa está colocando isso no mercado, principalmente para a classe média. Eu recentemente estive em São Paulo visitando casas de um amigo de um arquiteto chamado Rogério Pérez, não sei se vocês conhecem. As casas são casas de 15, 20 milhões de dólares. E eu estava vendo o sistema de automação que ele colocou lá. O preço do sistema de automação é impressionante. Esse sistema já vem incluso na casa. Outra coisa que a gente resolveu colocar na casa também, porque não é uma opção que você pode colocar depois, é um sistema chamado TX. É o sistema mais moderno de controle de insetos que existe hoje. Ele funciona, ele está dentro das paredes, são serpentinas dentro das paredes. A pessoa que vem detetizar a sua casa, ela não precisa mais entrar dentro da sua casa. Ela vai do lado de fora, tem uma caixinha com uma mangueira de pressão e ele coloca então o DDT. O DDT vai por dentro das paredes, que é onde os insetos moram. Os insetos só saem de noite para buscar água e comida. Mas eles estão morando lá dentro. Então você mata o inseto e controla o inseto aonde ele mora, dentro da parede. Uma das vantagens, não tem resíduo dentro da sua casa, para os seus cachorrinhos, para as crianças pequenas. De novo, você tem que fazer isso na construção da casa, você não pode colocar depois. E agora todas as casas da Lennar vêm com esse sistema TX incluído no preço. Esses tipos de pequenos detalhes que se a gente não mencionar para vocês nunca vão saber, são importantes para a nossa empresa. A gente quer entregar uma casa com valor agregado altíssimo. E é isso que você vai encontrar nas nossas casas. Um preço que é sempre o mesmo. Não existe negociação de preço. Uma outra coisa também. A nossa margem de lucro, ela é publicamente anunciada. Ela é uma companhia de capital aberto. Você pode entrar na internet e ver exatamente qual é o nosso lucro da casa. Vocês ficariam espantados de ver quão pequeno é o nosso lucro. A razão pela qual é que nós ganhamos em volume. Mas isso faz com que a gente não tenha poder de negociação. A gente preferiu fazer assim. Os nossos concorrentes não. Eles aumentam o preço da casa, inflam e colocam um colchão. Aumentam 15%, 20% para poder então negociar com aquelas pessoas que são bons negociadores. Nós avisamos para os nossos clientes, infelizmente a gente não negocia o preço da casa. Algumas vezes a gente tem a liberdade de dar alguns incentivos na taxa de fechamento, etc., mas a gente não negocia o preço da casa. Isso também tira um pouco da ansiedade das pessoas, né? Será que eu fiz um bom negócio? Será que eu não fiz um bom negócio? Então, 3 passos fundamentais para você ter uma casa de curta temporada e dar certo. Isso é uma das razões pelas quais a gente quis estar aqui e começar a ter esse tipo de conversa com vocês. Uma casa de curta temporada, mesmo da Lennar, pode dar muito errado como negócio se você não prestar atenção nessas etapas. Por isso que é importante ter parceiros aqui no Brasil que auxiliem vocês a fazerem isso da forma correta. Primeiro é como você vai comprar a sua casa. Você pode comprar à vista, você pode comprar financiado. Sim, brasileiros podem comprar a casa financiados, com 30%, 35%, 40%, dependendo do banco.
Inclusive o Banco do Brasil faz o financiamento hoje das nossas casas lá dos Estados Unidos, se vocês têm uma boa relação com o Banco do Brasil e quiserem utilizar esse banco. À vista, para quem está investindo simplesmente como um negócio para ter retorno financeiro, é a melhor opção, porque aí você não está pagando juros no banco. Porém, se você está comprando uma casa para usar como casa de férias, e quando você não estiver usando, alugar e a casa se ajudar, não, você está se pagando, então é uma outra questão. A decisão é de vocês. A segunda coisa muito importante é a administradora de propriedade. São companhias terceirizadas. Nós pensamos muito em relação a termos ou não a nossa própria administradora dentro dos nossos condomínios e nós decidimos não ter essa administradora porque nós acreditamos em competição. Então, o que a Lennar faz, ela monitora as melhores administradoras de propriedade do mercado naquele momento, porque elas mudam muito. A melhor administradora hoje pode ser uma má administradora daqui a 3 anos. E a gente quer ter essa liberdade de ter conversa com o cliente e dizer, olha, sua casa, a ocupação dela tem caído. Eu acho que está na hora de mudar para uma administradora melhor. E o cliente tem autonomia de mudar em qualquer momento. Isso faz com que a administradora tenha que constantemente provendo para vocês aquilo que promete, senão eles vão perder o seu negócio. Esse espírito de competição para a gente é necessário para que isso funcione bem. Mas nós, obviamente, aqui quando eu digo nós, eu estou incluindo o nosso pessoal do Florida Lounge, a gente dá sempre essa recomendação das melhores administradoras naquele momento e monitoramos para ter certeza de que o negócio está indo bem. E o terceiro passo é a decoração da casa. Aqui os brasileiros pecam muito, porque os brasileiros vão lá e olham as casas de curta temporada e falam, mas essa decoração é meio pesada, acho que eu posso fazer melhor. E aí o brasileiro vai com o gosto do brasileiro e constrói uma linda casa, bota uma linda decoração toda branca, com móveis lindos, minimalistas, etc. Mas esquecendo que quem vai estar utilizando a sua casa não são brasileiros, são americanos, 9 a cada 10 vezes. Então é importante pensar que o gosto deles é diferente do nosso. Então, encontrar um meio termo entre o gosto brasileiro de decoração e o gosto americano de decoração, isso é importante. E hoje nós temos companhias lá que são associadas, afiliadas à Lennar, né? Não financeiramente, mas em termos de relação, que auxiliam os nossos clientes a fazer a decoração da forma correta, num padrão de meio termo, que agrada o brasileiro, o gosto do brasileiro, mas ainda é muito agradável e atraente para o mercado americano. Então, terminando um pouquinho essa parte teórica, eu queria mostrar para vocês 2 comunidades, rapidamente. A primeira é o Champions Gate, é a comunidade, em termos de curta temporada, mais bem sucedida dos Estados Unidos para uma comunidade de curta temporada. Essa comunidade é a maior, que já foi feita de curta temporada, e quando eu mostrar para vocês o que ela tem, vocês vão entender que isso não é uma retórica vazia. Hoje, o Champions Gate é uma cidade. O nosso condado pediu que nos transformássemos numa cidade por causa do tamanho do condomínio. São 7 quilômetros de extensão por 5 quilômetros de extensão. São 3 portarias com segurança, agora nesse momento vão haver mais com a expansão do condomínio. Quando as pessoas fazem o registro de uma casa, quando estão pedindo uma casa de aluguel nos Estados Unidos, baseado em pesquisas com a Expedia, Airbnb e HomeAway, a primeira pergunta em Orlando é quão perto eu estou dos parques da Disney. E a segunda pergunta, estatisticamente, é quantos restaurantes eu tenho disponíveis à minha volta. Então, essas 2 perguntas vão ser respondidas aqui. Quão perto do parque da Disney? 9 minutos de porta a porta. São só 7 milhas de distância entre o Champions Gate e a entrada da Disney. O ponto mais distante da gente é o aeroporto, que são mais ou menos 34 minutos de distância. Em relação ao restaurante, Champions Gate em si, hoje, só o Champions Gate já tem mais de 20 restaurantes e lanchonetes abertos e funcionando. Afora os 20 restaurantes dentro da cidade de Champions Gate, você tem uma dúzia a mais dentro do Posner Park, que é um shopping center que acabou de abrir a mais ou menos 5 minutos do Champions Gate. Esse shopping center tem uma coisa importante também. Lembrando novamente que a maioria das pessoas que vão alugar a casa são americanos. E os americanos têm um gosto específico com relação a lojas. Os brasileiros querem as lojas de outlet. Mas os americanos gostam de Target, JCPenney, Ross, Staples. Essas são as lojas que estão a 5 minutos do Champions Gate.
Esse é o condomínio. A maior parte dele é verde. Eu vou quebrar ele em pedacinhos para vocês entenderem. Primeiro, o componente residencial. Eu comentei para vocês que, para nossa surpresa, muitos brasileiros que compraram no passado casas de curta temporada decidiram depois viver nessas casas de curta temporada. Por causa disso, nós resolvemos construir condomínios híbridos que fossem residenciais e de curta temporada. Eis a razão. Se uma pessoa compra uma casa aqui e ela decide morar nessa casa, a pior coisa que poderia acontecer é ela não ter vizinhos para criar relações de vizinhança. No caso do Champions Gate, basta atravessar a rua, porque todas as casas aqui são residenciais. Os filhos podem fazer amigos, ir para a escola juntos, etc. Então, você tem esse ambiente de criação de vizinhos. É importante ter isso, porque aqui, todo mundo à tua volta, eles são turistas trocando a cada semana, obviamente. As casas de curta temporada estão aqui embaixo. Então, a comunidade é dividida por essa rua central, chamada Champions Club. Nós já vendemos essas casas daqui, essas são todas residenciais. Essas aqui também praticamente todas vendidas. A gente está começando a construir aqui a parte residencial. A parte de curta temporada, já vendemos todas essas casas. Temos aqui, não sei quantas, umas 30 casas talvez, né? Sobrando, e aí a gente vai passar para esse outro lado da rua. Nós temos nossa própria escola, sendo uma cidade. A escola já está aberta e funcionando. Já abrimos o nosso primeiro clubhouse, que é o Oasis Club. Esse clubhouse é o que vocês estavam vendo antes no vídeo. Tem um rio preguiçoso, uma piscina perfeitamente circular, com uma semi-olímpica no meio. Uma sala de ginásticas bastante bem equipada. É importante porque toda essa comunidade é desenvolvida para pessoas que são ativas, que gostam de esportes. Nós temos um restaurante lá dentro, temos nossa própria sala de cinema, sala de jogos, sala de entretenimento supervisionada para as crianças, se os adultos quiserem jogar golfe. Todas as piscinas são cercadas de cabanas com ar-condicionado. Se estiver muito quente, você pode passar por uma cabana de ar-condicionado. Elas têm banheiro, você pode tomar uma chuveirada lá dentro. Tem uma kitnetzinha também com geladeira, são essas aqui. Tem um segundo clube que vai ser aberto agora em junho, que se chama The Plaza. Esse é o desenho do que será esse clube. E tem um terceiro clube que acabou de abrir. Infelizmente, eu ainda não consegui substituir a fotografia, esse rendering aqui, esse desenho pela fotografia, mas está exatamente idêntico. É um clube muito charmoso. A gente tem se reunido bastante lá nesse clube agora, quando vocês vão, né? Aqui em cima temos as nossas quadras de tênis. São 7 quadras de tênis. E a 7ª tem um formatozinho de estádio para poder fazer competição de tênis lá dentro do Champions Gate. E no meio, os campos de golfe. Para quem não é golfista, talvez isso não represente muito, mas se coloca na posição do golfista. Imagina você ter dentro do seu condomínio, quando você estiver tirando férias, a possibilidade de jogar em 3 campos profissionais de 18 buracos. Um dos 3 incluído na lista dos 10 melhores hoje da Flórida. São 2 campos públicos e um privado, somente para as pessoas que estão no condomínio da Lennar. E uma outra coisa muito importante para a gente. O Champions Gate é a sede mundial da Leadbetter Academy. Eu não sei quantos de vocês aqui já jogaram golfe. Ninguém. Então, isso não vai ter muito valor. A Leadbetter Academy é considerada uma das melhores academias de golfe do mundo. Ela está no mundo inteiro. O David Leadbetter criou o taco, essa jogada inicial que se chama drive. Ele criou um que se chama A-swing. Esse swing é o que todos os grandes profissionais hoje utilizam. O David Leadbetter, ele mesmo tem uma casa em Champions Gate e ele ensina para os pros que vêm, para os profissionais que vêm treinar no Champions Gate. A boa coisa é que eles vêm para lá e passam 2, 3, 4 meses no Champions Gate treinando e quando eles vêm treinar, eles trazem consigo a imprensa. Isso é importante para os investidores do Champions Gate porque isso coloca a comunidade constantemente na televisão e também em revistas especializadas.
Quando você vai dentro do David Ledbetter Academy, todas as pessoas que vão treinar assinam a parede. Dos 20 maiores do golfe hoje, você vê 18 já assinados naquela parede que já treinaram ali. Nós temos um parceiro estratégico dentro, que é o Hotel Omni. É um hotel resort de 4 estrelas. Essa relação ela é muito importante para a gente porque a gente canibaliza muito do negócio deles. Eles são especializados em turismo de golfe, é o que eles fazem. Como o turismo de golfe ele é muito peculiar, as pessoas viajam juntas, em grupos, para jogarem juntas e alugam 4, 5, 6 quartos. Lembra da mesma coisa de reunião de família? Nós fazemos o marketing lá dentro dizendo, uau, que legal que vocês vieram ficar no Champions Gate. Por que na próxima vez que vocês voltarem, em vez de ficar pagando 5 quartos de hotel, numa média de 230 a 330 dólares por noite, por que vocês não alugam uma casa de 5 quartos ou de 6 quartos e ficam todos juntos? Vão ganhar uma piscina, vão ganhar clubes adicionais, eles podem continuar utilizando os restaurantes e o spa do Oasis, mas também vão ganhar um terceiro campo de golfe, que é o melhor dos 3. Então, é uma proposição muito interessante para quem joga golfe, e a gente tem sido muito bem sucedido trazendo pessoas assim, aumentando, então, a quantidade de pessoas dentro do Champions Gate alugando nossas casas. E aí vem a parte que me dá mais prazer mencionar, que são os nossos campos de futebol. Porém, eu tenho que dar um aviso importante. Esses campos de futebol não são para bater pelada, infelizmente. Eles são campos profissionais de futebol. Nesses campos treinam times profissionais. Nós começamos essa estratégia de futebol com o nosso time local, que se chama Orlando City. Em realidade, a Lennar tem um plano com futebol muito ambicioso. Nós anunciamos na empresa, mais ou menos 2 anos e meio atrás, que o nosso plano de expansão era transformar a cidade de Orlando na capital do futebol profissional dos Estados Unidos e criar esse tipo de turismo dentro de Orlando. Nós começamos com o Orlando City, que é o time do Kaká, que agora não vai ser, o Kaká agora está deixando o time. Nós fomos um dos principais patrocinadores do Orlando City junto com a Disney. E Orlando City, se vocês acompanharam um pouco, eles bateram o recorde de rookie, né, primeiro time indo para a MLS, eles chegaram a 32 mil espectadores por jogos. Isso provou para a gente que havia um interesse, sim, de assistir futebol dentro de Orlando. Aliás, o futebol hoje é o esporte mais praticado pela juventude dos Estados Unidos. O Villa-Lobos dizia que a importância de ensinar a música para as crianças não é para que elas se tornem músicos ou musicistas, é para você criar uma plateia educada que vai encher os teatros e apreciar a arte. Assim está passando com o futebol. Hoje você tem uma garotada enorme que aprecia futebol, que quer assistir, mas o futebol americano não tem qualidade ainda. Por isso a gente resolveu começar a trazer o futebol internacional. A Lennar ajudou a criar e montar, e somos parceiros hoje, do Florida Cup. Se vocês já escutaram do Florida Cup, acontece todos os janeiros. O Champions Gate é a sede do Florida Cup todos os anos. Lá ficam todos os executivos, ficam vários times de futebol, a imprensa fica atenta do Champions Gate. E, de novo, isso afeta diretamente o valor do empreendimento e do imóvel, porque ele ganha notoriedade. No Florida Cup do ano passado, de 2017, porque a gente já está indo para o 2018, esses foram os times que participaram. Isso é muito importante, porque a gente tem Corinthians ficando lá no Champions Gate todos os anos, Bayern Leverkusen e outros times que ficam lá. Os times que não podem ficar, nós trazemos para dentro do Champions Gate para fazer festas especiais com eles. O Florida Cup de 2017 foi transmitido ao vivo para 140 países e dentro dos países que nós medimos, ele ultrapassou 80 milhões de espectadores. O que significa isso é que agora oficialmente o Florida Cup é o maior torneio desportivo do estado, saindo do estado da Flórida, e o segundo maior torneio de pré-temporada do mundo, um torneio que tem só 3 anos e meio de existência. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é o Florida Cup 2018. A gente está trazendo o campeão da Escócia, o campeão da Netherlands, Holanda, o campeão da Polônia, o campeão da Colômbia, né? O Atlético Nacional, o campeão de Equador e o campeão brasileiro, todos para competirem lá. De novo, os times estão treinando no Champions Gate e os fãs desses times, quando querem ir, o que acontece quando os fãs do Corinthians agora querem ir para Orlando? Porque o Corinthians vai postar no social media deles que eles estão no Champions Gate, que eles estão treinando lá, eles estão fazendo as festas para os membros especiais lá.
isso tudo atrai os fãs do Corinthians a ficarem lá também na hora que eles vão para Orlando. E assim passa com os outros times também. De novo, isso são estratégias para aumentar a quantidade de usuários dessas casas de curta temporada. E a última coisa com relação ao Champions Gate é a nossa área de downtown. Acabamos de abrir o nosso downtown nesse verão, e aqui é que eu mencionei para vocês, esse é um lado de downtown, onde tem vários restaurantes abertos e lojas, e do outro lado de downtown você tem supermercado, farmácia, etc. Tudo dentro da cidade de Champions Gate. Tudo a menos de 10 minutos da entrada da Disney. Esse empreendimento é um empreendimento surpreendente, que não tem nenhum igual hoje na área de Orlando, ou pelo menos que nós, a nosso conhecer, não existe nada parecido nos Estados Unidos pelo tamanho e pelo tipo de áreas de lazer que eles oferecem. 3 campos de golfe, 8 campos profissionais de futebol, 7 quadras de tênis, etc. O outro empreendimento, que é bastante conhecido das pessoas também, é o Story Lake. O Story Lake não tem as dimensões do Champions Gate, mas ele é, em casas de curta temporada, ele é o condomínio mais bem localizado dentro da cidade de Orlando. O que quer dizer isso? Que não existe nada na cidade de Orlando que você queira visitar que esteja a mais de 15 milhas de distância do nosso condomínio. Para ser mais específico, você tem o Walt Disney a 4,5 milhas, SeaWorld 9,1, Universal Studios 12,3, o aeroporto é o ponto mais distante, 15 milhas, os outlet malls, né, que os brasileiros querem visitar, 3,2 milhas ou meia milha da comunidade, do condomínio, Disney Springs, que é o downtown Disney, 3,5 milhas, e o Mall of Millenia, 14,5 milhas. Você tem o novo The Loop, que está perto também, 2,5 milhas, é um shopping center muito bom, e o Florida Mall, a 11,2 milhas. A distância que você possa caminhar, você tem agora sendo construído um Super Target, o Publix e a farmácia Walgreens também. Ele tem 3 componentes principais. Um é um produto novo que nós não havíamos lançado antes, porque a gente queria fazer muita pesquisa de mercado e ter certeza de que esse produto ia funcionar bem. Agora nós estamos convencidos. É um condo de apartamentos. São apartamentos de 2, 3 quartos, são menores do que as casas e, portanto, mais baratos também. Os preços começam mais ou menos $208 mil para um apartamento de 2 quartos de curta temporada. Por causa da localização, a demanda para esses apartamentos é enorme agora. Nós vendemos 2 prédios inteiros em pré-lançamento e agora estamos vendendo o 3º prédio. Eles têm também penthouses de apartamentos de 4 quartos em cima e são lindíssimos. O estilo dentro dos apartamentos são muito parecidos com Miami Beach, são bastante sofisticados. O outro tipo de produto que eles têm lá são os nossos townhomes, que são casas geminadas. Seguramente as mais populares dentro do Story Lake. São 4 e 5 quartos e que vão de 324 a 367 mil dólares, mais ou menos. Lembrando de novo, esse preço inclui tudo da casa, inclui piscina, inclui a tela, inclui tudo. Então, não existe nada adicional fora colocar o mobiliário dentro da casa. E o terceiro produto que, infelizmente, desde que a gente começou a falar disso até agora, a gente já praticamente vendeu tudo. São as casas chamadas Single Family Homes, que são essas casas maiores de 6 e de 8 quartos. Antes de eu vir para cá, só existiam 3, acho, disponíveis, né? E eu acho que elas já devem estar vendidas agora. Então, esses são os produtos do Story Lake. Então, todas essas casas aqui, que são essas de 50, já estão todas vendidas. A gente tinha 2 ou 3 aqui ainda para vender, mas eu acredito que agora elas já estejam vendidas. Então, esse é um apanhadinho do que a gente está fazendo dentro de Orlando. De novo, por que casas de curta temporada? Porque o investimento em hotelaria em Orlando se provou imune a uma recessão. Algo que a gente nunca viu em nenhuma outra parte dos Estados Unidos. Por isso que a gente construiu lá e só construiu lá. Por que comunidades tão grandes? Porque a gente não quer ter nem a sensação de competição com os outros condomínios. Eu falo comunidade porque em inglês é community, né? Aqui é condomínio, né? Comunidade significa outra coisa. São condomínios muito grandes de luxo que têm parques enormes, etc. Um atrativo muito grande para as pessoas. E em relação a preços,
os nossos preços são muito baixos para você considerar o que você está comprando. Você pode comprar uma casa de 8 quartos de quase 350 metros quadrados dentro do Champions Gate por $530 mil. Então, nós compramos essa terra no momento adequado. É um projeto de $1 bilhão no final de investimento para a gente. Mas as pessoas que têm comprado têm visto agora uma ocupação equivalente à ocupação de hotéis de Orlando. A ocupação oficial de hotéis de Orlando é de 73,3%, 73,4%. Isso é o que a gente tem encontrado em média agora já nas nossas casas de curta temporada. Uma outra coisa interessante é que se você pergunta para as 4 maiores administradoras de propriedade dentro do Champions Gate em Story Lake, a nossa taxa de retenção, que seriam clientes que ficam na casa e retornam num período de 2 a 3 anos, hoje já é de 80%. Isso é muito alto. Você ter esse índice de captura. E o mais importante é que 60% desses 80% voltam para a mesma casa que alugaram inicialmente. Eles não querem nem tentar testar uma outra casa. A qualidade é muito alta. É um ambiente que as pessoas relaxam, tem um convívio familiar que não teriam num hotel. Fica mais barato do que alugar um hotel, porque quando você considera 2, 3 famílias rateando o preço da casa, fica muito mais barato. Você tem muito mais a oferecer. E tem uma outra coisa importante para mencionar também, que é uma vantagem sobre o hotel. Eu trabalhei muito tempo na cadeia de hotéis Marriott. A gente fez uma pesquisa para tentar identificar e entender por que famílias americanas que tinham férias todos os anos só viajavam uma vez a cada 2 anos. E a resposta, obviamente, foi o custo. Mas o custo de quê? Não foi de transporte e não foi o custo dos parques. Foi o custo de alimentação. Porque uma família que viaja e fica no hotel, ela tem que alimentar a família 3 vezes por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Se a pessoa tira 10 dias de férias por ano e tem uma família de 5 pessoas, você está falando de 15 refeições, 150 refeições num ano. E muitas famílias não têm essas condições. A vantagem da casa de curta temporada é que ela tem uma cozinha completa. O cliente que vai para lá, se ele ficar em casa, comprar compra no supermercado para tomar o café da manhã e fazer um lanche ou jantar, e se ele ficar na casa de curta temporada e comprar comida para fazer o café da manhã, o almoço e jantar, ele não gastou um centavo a mais na casa de curta temporada. Isso permite com que as pessoas viajem mais. E é exatamente isso que a gente tem visto. Famílias que viajavam antes uma vez a cada 2 anos, começando a viajar todos os anos, porque a casa de curta temporada oferece uma cozinha completa para eles. Então, eu encerro aqui só com uma pequena mensagem. O Florida Lounge, esse é o nosso segundo experimento, e nós estamos tentando encontrar o formato correto. Ontem a gente teve uma reunião muito importante para decidir o que vem agora na nossa terceira versão. Eu acho que vocês vão ficar muito contentes. Mas eu vou dar só para vocês um apanhadinho. A intenção, novamente, é que a Lennar tenha uma presença física aqui permanente, para que os clientes que comprem uma casa possam vir para cá sempre, novamente, satisfazendo perguntas e, se quiserem resolver problemas também, que eles tenham um local, que eles possam conversar. Que a venda não termine no momento que você assine o contrato, mas que você continue a ter essa relação próxima com a gente. No fim, a gente quer tentar chegar nessa satisfação máxima do cliente. Se a casa é para vocês ou não, é uma decisão pessoal. Aqui vocês não vão encontrar pressão de tentar vender casa e etc. A gente vai tentar responder perguntas, saber se é o momento correto ou não e ajudar vocês a tomar a decisão se vale a pena ou não investir na casa. Mas a verdade é que 102 bilhões de dólares hoje em dia são movimentados de outros países para dentro dos Estados Unidos e a maior parte desse dinheiro está indo para o estado da Flórida e cada vez mais para a cidade de Orlando. Vocês não estão sozinhos. Existe uma razão pela qual tanta gente está fazendo isso. Os Estados Unidos é uma economia segura, apesar da nossa retórica política hoje não ser a melhor. Ele tem uma economia segura e é um país que tem uma moeda segura também. Seria um prazer responder qualquer pergunta de vocês, se vocês tiverem, senão a gente vai comer alguma coisa lá embaixo, né? Então eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, se vocês... Sim? Eu tenho escutado alguns tabus, alguns dogmas, Sim. sei lá, casa de curta temporada ou casa de residencial contrato de longo prazo. Eu tenho, eu quero morar. Minha intenção não é investir, ganhar uma taxa de juros sobre o Exato. empreendimento e acabar.
Porque se eu vou morar, eu vou ter pouca disposição da casa, consequentemente, minha taxa de retorno vai lá para baixo. Aí eu falei, de repente eu posso 2 meses, 3 meses do ano, né, alugar quando a gente ficar. E a pessoa disse, olha, você nunca vai saber quem é o teu vizinho. Isso é um fator negativo. Exato. É isso mesmo? Exatamente. Por isso que eu comentei com você que a nossa intenção agora foi criar essas comunidades híbridas, porque realmente isso incomodaria. Se você não sabe quem é o seu vizinho... Agora em maio, justamente. Exato. Uma semana entra um, outro entra o outro. Isso não é confortável. Então, no nosso caso, fazendo a comunidade híbrida, você sabe que você atravessou a rua e todo mundo que está lá vive lá dentro, exato. A segunda pergunta que eu gostaria que você me respondesse, as melhores escolas estão aonde? As melhores escolas estão em 2 regiões da cidade. Uma região chamada Horizon West, que é a parte onde fica Windermere, também Dr. Phillips. E a outra região é essa região nascente, que se chama Lake Nona, que em termos de investimento é disparado para residencial o melhor local que tem. Lake Nona é chamada Cidade do Futuro. Lake Nona é uma cidade dentro de Orlando, planejada totalmente diferente de qualquer outra coisa que a gente já viu. É onde fica esse complexo de tênis hoje da USTA. Eles têm lá também o Medical City. O Medical City é um dos centros de pesquisa médicos mais avançados hoje dos Estados Unidos. É um conceito muito interessante. Eles criaram centros de pesquisa com hospitais. Então são 4 hospitais já agora, mais virão, junto com os centros de pesquisa e fazendo um trabalho junto, concomitante, tentando descobrir alternativas de curas. Então, isso é uma coisa bem interessante. Isso está acontecendo em Lake Nona. É uma cidade que, em termos de comunicação, de bandas de Wi-Fi, etc., ela tem a maior velocidade hoje dos Estados Unidos e tem vários outros fatores que fazem da cidade de Lake Nona uma cidade bastante atrativa. A última pergunta. O Shelby Gate, existe a possibilidade no futuro de ter boas escolas? É assim que eu entendi? Ou faculdade? Excelente pergunta. A faculdade a gente tem que pensar na UCF, né? Na University of Central Florida. A Orlando tem a segunda maior universidade hoje dos Estados Unidos, a UCF. É uma universidade fenomenal em termos de qualidade e de opções também. A UCF está perto de Lake Nona. Então, se você está pensando em morar, essa já é a decisão. E você quer morar, e você está pensando em escola, e você está pensando em universidade, eu diria para você, pensa então no lado de Lake Nona. A sua casa lá vai valorizar o máximo possível, porque é uma área em desenvolvimento, cada coisa nova que aparece, a sua casa ganha em valor, e você já vai estar cercado de grandes escolas e de uma excelente universidade também. Vocês não estão lá? Temos lá. A gente tem mais de 40 projetos hoje sendo desenvolvidos na cidade inteira. Obrigado pelas perguntas. Mais alguém? Não tenha vergonha, por favor. Tá bom. Obrigado. É um prazer, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que é complicado vir para cá nessa hora da noite, pegar um pouquinho de tráfego, mas a gente aprecia bastante. Uma boa noite para todos. Até lá. Claro. Você conseguiu falar um tempão aí. E os meus slides estavam todos mudados, eu nem sabia. Deu uma confucação ali, mas... E olha, gostei muito. Obrigado. Eu estou muito orgulhoso do seu filho. Ele está fazendo um trabalho espetacular com a gente lá. Meus parabéns. Você também está de Meus parabéns. parabéns. Poxa. Eu acho que a ideia, Helena, não conhecia, é interessante. Né? O Champion Gates, eu tive conversando, achei interessante. Eu falei, olha, Você vai comer por aí. Tá bom, a gente se vê lá embaixo. Tá eu bom. não vou numa linha de aluguel de curto prazo. Não é meu. Minha filha mora nos Estados Unidos, ela é cidadã americana, e meu filho aqui. Se eles tiverem que concentrar, vai concentrar lá, não vai concentrar. Exato. Então não adianta.